Olá, pessoal da Canon, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco do Canon College falando com vocês, junto com Brudu. E aí, Fran, tudo bem? Tudo jóia, pessoal? Queria começar aqui agradecendo o convite. Eu acho que todo mundo tem potencial de gravar um podcast, que todo mundo tem histórias legais, e Sim. estar aqui pra mim hoje é uma honra imensurável. Pô, que legal. Para a gente começar, a gente vai começar pela nossa audiodescrição, que a gente vai falar um pouco do cenário e como a gente é para quem não consegue nos ver. Seja por uma questão física, ou Uhum, seja porque só está assistindo ou só ouvindo, né? Só exato. ouvindo em alguma plataforma, ou até mesmo no YouTube. Então aqui a gente está no cenário da Canon. O cenário da Canon basicamente é uma sala, é uma salinha, tem mesas de centro, tem um sofá do lado do convidado, um sofá branco. Atrás dele tem uma estante com vários objetos. Do meu lado eu tenho uma poltrona cinza. Atrás de mim também tem uma estante com vários objetos. Aqui a gente tem um painel cinza aqui de fundo e no meio a gente tem uma TV com o logo da Canon. O Francisco, ele é grande, né? Eu falando, tenho tatuagens, duas corujas de um lado, tatuagem do outro, a mostra aqui. Tem uma barba grande, o cabelo tá pequeno, com vários fios brancos já, tanto na barba quanto no cabelo. Não tô de óculos hoje. Tô com calça jeans, blusa branca, sou alto e gordo. E você, Brudu, como você é? Cara, eu sou moreno, tenho algumas tatuagens também. Tô vestindo roupa preta em cima e embaixo, tô de calça, camiseta. Apesar de estar muito calor em São Paulo, eu tô de preto. Tô com uma bota escura também, tenho tatuagens, meu cabelo é curto, tenho os olhos levemente puxados, tô com alguns acessórios aqui, pulseiras e colares. E só complementando aqui, o estúdio é muito bonito, viu, galera? Muito bem organizado. Pô, legal, que bom que gostou. A gente fala assim para a pessoa imaginar, ou às vezes a pessoa tem alguma deficiência e não consegue enxergar, Uhum. e aí ela já consegue montar a imagem na cabeça Se dela. familiariza, né, com o ambiente. Isso. Irado. E também como é o dono daquela voz. Então já tem Hum, como ele criar uma imagem daquela pessoa. cara, que irado. Ô, Brudu, você começou a sua vida de videomaker, fotógrafo, quando? Cara, é engraçado essa pergunta porque foi meio inusitado a coisa. Quando eu era mais novo, que eu tinha ali os meus 14, 15 anos, eu era muito envolvido com esporte. Eu Uhum, gostava muito de andar de skate, de surfar quando eu ia pra praia. O slackline também era um esporte muito presente na minha vida. E na época minha mãe trabalhava numa agência de marketing esportivo uhum, e lá surgiu a ideia deles criarem um canal para agência que falasse de esportes. E aí precisava desse protagonista, né? E aí surgiu essa oportunidade de conversar com o pessoal da agência, me apresentei, mostrei as minhas habilidades, né, e tudo mais. E eles gostaram. E aí lá a gente desenhou um projeto de um canal no YouTube que falava sobre esportes, não só sobre esportes radicais, né, e a minha vida pessoal, mas sobre basquete, futebol, enfim, era um canal 100% voltado a esportes. E aí foi aí que surgiu a primeira picadinha do mosquito, né? Eu consegui alguns equipamentos com o pessoal da agência e comecei a produzir conteúdos pro canal. E aí eu comecei a pegar mais gosto por captar e editar do que de fato tá ali de frente às câmeras, falando e tudo mais. E aí eu, cara, acho que dá pra sair alguma coisa daqui. E aí foi assim que começou, cara. Na época eu usava uma GoPro, adorava filmar com a GoPro. Era minha irmãzinha, assim, quando eu era mais novo, meus amigos já tinham. Eu, nossa, queria muito uma GoPro, queria muito uma GoPro. E aí foi a minha primeira câmera. E aí foi assim, cara. Eu comecei a fazer alguns trabalhos em paralelo com a minha mãe, fui levantando uma grana e consegui investir na minha primeira câmera profissional, que sim, trocava sim. lente e tudo mais. Inclusive foi uma Canon. Se eu não me engano, o modelo era acho que a T5i, alguma coisa assim. Enfim.
E aí foi onde tudo começou a fluir, assim, sabe? Eu falei, cara, acho que é realmente isso que eu quero pra minha vida, assim. Então você E foi mais ou começou, menos era assim. pra estar na frente das câmeras, mas aí você percebeu, caramba, é mais legal Exatamente, montar a cara. história, fazer o negócio, fazer a arte da montagem, do que Exatamente. realmente estar atuando ali na Exato. frente. E o mais curioso é que, tipo assim, quando eu era mais novo, que eu assistia filmes e tudo mais, que eu via lá o script no final e via quantas pessoas eram envolvidas, quantos processos, eu falava, cara, acho que eu nunca vou trabalhar com isso. Porque deve ser uma coisa assim, um quebra-cabeça de 1 milhão de peças. Sim, E hoje eu tô, querendo ou não, fazendo parte desse universo, que é, né, um pouco do audiovisual, do cinema, sim. enfim. E aí foi mais ou menos assim, cara. Que legal. Foi mais ou menos assim. E aí você, né, por volta da adolescência ali, você começou a achar interessante essas montagens de como fazer, Uhum. ah, ainda mais porque como você começou na frente, é interessante porque você a realidade e o vídeo final são, o vídeo final, se for bem feito, né, vai Uhum, ser muito mais legal que a realidade, né. Às vezes o exatamente. dia foi chatão, mas aí no vídeo Cara, tem as entradas, tem exatamente o isso. movimento de Se câmera. você quiser voar, você voa. Essa é Isso. a parada. Você consegue fazer você voando. Então a gente constrói essa magia, né, cara? É Sim, muito rico a nossa profissão. E é o que você falou, cara. A gente consegue manipular, seja lá pra que lado for. sim, Mudando as cores, mudando, às vezes, uma expressão na hora de captar. sim. Isso é muito louco, cara. Porque você tá ali, sei lá, fazendo uma manobra de skate, você tentou 20 vezes aquela manobra e acertou uma só. Aham, Mas no filme você faz com que aquela manobra cem tenha, na primeira, tenha acertado e cem fica por muito cento, legal, cem entendeu? por cento, 100%, cara, Você 100%. pode construir qualquer história ali. É isso que te Exatamente. encantou. Cara, foi exatamente isso que me encantou, a possibilidade de seguir em vários caminhos, Uhum, mesmo tendo uma única situação ali, sabe? Isso é sim. muito legal. Pô, que legal. Eh, Sua mãe trabalhava com marketing esportivo. Exatamente, na época ela trabalhava com marketing esportivo. E o seu pai? O meu pai, cara, ele é músico, desde que eu me conheço por gente. Que legal. Hoje não mais, né, que ele já Sim. tá mais velho, mas, assim, grande parte da vida dele, ele tinha um grupo de samba. E era Uhum. muito comum, assim, aos finais de semana eu estar presente onde ele estava tocando, assim, sabe? Que legal. Mais pro lado da família, assim, roda Uhum. de samba, aquela coisa, Sim, sabe? Tipo, churrasco, sim, sim, portão sim. aberto, criança entrando. Isso é uma coisa muito comum na minha vida, assim, desde sempre. Pô, legal. É. E na família, apesar da sua mãe estar ali no meio do esporte, Uhum. eh, ela não teve uma pressão de você ter algum outro trabalho que não seja voltado ao esporte ou à arte, alguma coisa assim. Cara, a minha mãe, ela sempre me apoiou muito, assim. Depois que eu saí do colégio, eu fiz faculdade de design de produto. Aham. Que era uma coisa que eu sempre quis fazer desde criança, assim, eu sempre fui apaixonado por desenhos e tudo mais. E ela sempre me apoiou muito, assim. E chegou um determinado momento da minha faculdade que eu quis trancar porque eu realmente estava encantado com o universo Sim. do audiovisual. E aí eu lembro até hoje, assim, a gente estava no mercado, né, fazendo compras. E aí eu falei, mãe, tem uma parada pra te falar. Eu acho que eu não quero mais fazer faculdade de design. Aí ela, mas por quê? Deixa eu entender o seu lado. Falei, porque o negócio é o seguinte. É... Isso na sessão dos frios. Na sessão dos frios, exato. Mãe, puta lugar, né, pra ter Isso. essa conversa, né? Puta lugar. Falei, mãe, tô gostando muito aqui de produzir os conteúdos audiovisual. Ela já me acompanhava, ela, Uhum, tipo, sim. sempre me apoiou. Consumia, mostrava pras amigas e tudo mais. Falei, ó, tô indo mais pra esse lado de cá. A faculdade, embora ela seja, assim, extraordinária, tá indo pra um segmento mais automotivo que não é o que eu queria. Uhum, Ela falou, tá, então vamos ver pra que lado você vai. sim. Vamos pro lado do audiovisual, então. E aí ela me abraçou e assim, é, eu agarrei com unhas e dentes, assim, sabe? Eu não me deixei passar batida, assim. Não foi Uhum, só uma coisa de moleque, sabe? No sim. entanto que hoje, até hoje, eu tô aqui, né? Enfim, então ela sempre me apoiou bastante, assim. Pô, que legal. E por que que você
foi designer de produtos especificamente que você foi Exato, fazer. exato. Eh, é ligado a desenho, claro, mas assim, Uhum. por que não designer? Só designer? Por que designer de produto? Por que que você quis fazer Cara, especificamente essa? é porque assim, a linha de design ela tem vários segmentos, Uhum, né? Tem o designer gráfico, que é o sim, cara que trabalha ali na frente do Photoshop e tudo uhum, mais. Mas eu gostava muito de desenhar objetos quando eu era criança. sim, Carros, enfim, de tudo, personagens. E aí, isso era uma coisa muito rica em mim, assim, eu adoro desenhar coisas. E aí, nesses processos de colégio, né, de vocação, eu me identifiquei mais com design de produto. E aí, pra mim foi até uma surpresa, cara, porque vai muito além do que eu imaginava. sim, Tem um profissional específico que define as paletas de cores do produto. Tem o profissional que desenha uma parte do produto. Então, o produto final, em determinados segmentos, né? Um exemplo, o automotivo, não é um cara só que cria. Ele cria o esboço e depois sim, passa pelo um departamento, e aí outros designers vão fazendo parte desse processo, sabe? uhum. E aí é mais ou menos isso, assim. É, A ideia de desenhar coisas era o que era, que exato. era interessante a você. E eu não me enxergava muito, assim, nesse universo mais coletivo. Eu sempre Aham, gostava de fazer a coisa do 0 ao 100. sim, E tem todo esse outro segmento também que eu fui picado pelo mosquitinho do audiovisual, né? sim. Então eu falei, não, acho que eu vou mais pro lado de cá mesmo. Acho que é mais a minha cara. Pô, legal. Eh, quando você pegou a sua primeira câmera que trocava de lente e tudo mais, o que que você Uhum. gravou que você achou que, puta, isso daqui é muito legal de fazer? Cara, eu ainda filmei algumas coisas pro meu canal, Sei, não posso negar. Bem, né, nesse momento eu comecei a namorar, eu já até sei. hoje, 6 anos juntos já. E teve mais ou menos ali um ano que eu filmava mais esse rolê, assim, pessoal, assim, sabe? Visitei muitas praias, filmei muitas praias, adquiri meu primeiro drone, voava nas Sei. praias, fui explorando os equipamentos, não profissionalmente, de fato, não atendia Sim, clientes, eu sim. produzia os conteúdos pra Uhum. mim. E aí foi onde que foi Sim, crescendo mais a paixão pelo audiovisual, né? Então foi mais ou menos assim, cara. sim. E aí, tem até uma questão, quando você está fazendo negócio para você, também você não tem a pressão de atender uma determinada exigência que o cliente tem. Então, você Exato, pode cara. pirar mais para onde você quiser, né? Exatamente, eu experimentei muito, assim, experimentei muito. Foi aí que eu entendi o que era uma lente clara e uma lente escura. Uhum. Fui de fato entender sobre as funcionalidades de uma câmera, né? Porque até então eu usava a GoPro, embora a GoPro na época tinha, assim, alguns parâmetros de ajuste, mas eu Sim. não usava mais no manualzão, aliás, No no automático. automático Que é o mesmo. que Grande quase parte todo das mundo pessoas usa. usa e também ela é muito legal, mas ela tem as limitações, porque ela é uma câmera Exato, de grande angular para pegar muita coisa, né? Ela não é, exatamente, se quiser fazer um take fechadinho, ela não foi feita para isso, exatamente. né? Então, quando você tem uma câmera que troca de lente, você tem mais possibilidades de fazer o negócio funcionar, Exatamente. né? Então, esse um ano, assim, viajando e tudo mais, foi legal, porque eu explorei e fui entendendo de fato o que, que era o audiovisual, o Uhum, que cada lente fazia de fato, enfim. E aí foi assim. Aí eu tinha alguns trabalhos que eu fazia com a minha mãe também, assim, em paralelo. Fui juntando uma grana. Nessa época, a minha namorada me ajudou também. E aí, de fato, a gente investiu numa câmera mais parrudona, assim. uhum. Na época. E aí foi aonde eu comecei a atender clientes e tudo Sim. mais. E aí foi onde começou de fato a minha jornada profissional, assim. Você lembra o primeiro trabalho que você fez, primeiro cliente? Lembro, cara, claro, sem dúvidas. Eu tinha aliás, né, eu tinha um amigo meu que era fotógrafo e tinha uma conhecida dele que tocava em um restaurante em São Paulo. Sim, E ela ia se apresentar, era um restaurante novo, uma inauguração e tal, e ela queria fazer um vídeo uhum, desse evento. E aí foi lá o Brudu, né? sim. É... E é o que eu falo pra galera, né? Toda oportunidade é uma oportunidade.
Fui lá, agarrei com unhas e dentes e, assim, fiz o melhor trampo possível, assim, quem via, eu ia mandar esse vídeo pro cinema de Hollywood, sabe? Dei o meu máximo, assim, como se não houvesse amanhã. E aí eu entreguei o conteúdo, ela, caramba, tipo, superou as expectativas. Nossa, mano, ficou muito legal. E aí ela publicou, e aí no final de semana seguinte, o dono do bar me chamou. Hum, Aí eu falei, olha só, tipo, teve repercussão. foi o marketing de boca a Sim, boca. sim. E aí, na semana seguinte, fui e trabalhei pro dono do bar. Entreguei o vídeo, publicou. Cara, foi super legal também, repercutiu bem na internet. E esse cara tinha outros sócios em outros bares. E aí, cara, virou uma teia, assim, sabe? O É. negócio foi marketing de boca a boca. E aí, em praticamente, sei lá, uns 3, 4 meses, eu já tava atendendo Vários vários bares. bares, várias baladas, assim, Aham. sabe? Em São Paulo. E aí, esse foi o pontapé inicial, assim. E, cara, eu lembro até hoje, eu tenho os vídeos guardados até hoje, Pô, assim, que sabe? Com o legal. maior carinho, pô, porque foi ali onde tudo começou. E no final das contas, você continua nesse ramo. Exatamente, Isso não é? Não, não, exatamente. não é que você começou num ramo totalmente diferente Aham. e foi mudando. Você Só continua, mudou, só mudou a proporção, né? só mudou a proporção. Pô, que legal. Mas o seu pai já era músico, então Aham, tinha as visões de festas musicais, sim. né? Já não, já era comum, Sim, cara, né? sim. Talvez você já chegou a gravar seu pai Cara, antes, de brincadeira, de eu brincadeira. nunca tinha feito essa conexão. Você levantou uma coisa interessante. Cara, eu nunca gravei, inclusive hoje, né? Meu pai, esporadicamente, ele Ai, toca. já tá E aí, esperando. aí sempre fala, ô Bruno, vamos lá esse final de semana, faz uns vídeos pro seu pai e tal. Só que, cara, a agenda é maluca. E Sim. eu, pô, pai, esse final de semana eu não vou estar aqui, cara, desculpa. Não, mas na próxima eu vou. Aí sempre dando essa pedalada, assim, É, sabe? Mas com certeza eu vou gravar meu pai um dia. Pai, ó, promessa, tá? Eu vou gravar você um dia. mas é legal, porque, tipo, se você for pensar, visualmente, na cabeça, você já tinha pelo menos uma vivência de pessoas tocando, festa, Aham. gente olhando, Sim, gente cara. curtindo o que está sendo tocado, gente se emocionando com o que está sendo tocado, a Uhum. pessoa que está tocando se emocionando. Então, é, essa, essa, esse visual já estava ali Já tava no coração já já, estava né? ali no Já coração, tava no entendeu? subconsciente. E É, mas que interessante, você começou ali gravando o pessoal balada, bar, uhum. você sentiu muita dificuldade? Porque até então você estava gravando andando de skate, que Sim. normalmente tem dia, surf é dia, Uhum. se você for praia, normalmente é dia. Uhum. O skate, mesmo que seja à noite, dependendo da pista que você vai, ela é bem iluminada, então tem Uhum. uma iluminação até que interessante para você trabalhar. Num bar, Uhum. ou num bar balada, ou numa balada, ou numa casa de show, a iluminação não é É, tão cara, bacana assim. exatamente. Ainda É, mais bares que não tem tanta estrutura, né? isso, Então é o nosso inimigo número um ali, né? isso. Então, cara, eu senti sim um pouco de dificuldade, porque, cara, era um universo diferente, né? Uhum, Mas fui me adaptando aos poucos, sim, né? Fui me adaptando aos poucos. Fui entendendo o que funcionava, o que não funcionava. E assim, cara, não vou mentir. Até uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, eu sempre entregava o meu conteúdo, mas ficava olhando, "Puta, mas será que não podia ter melhorado aqui? Sabe? Sempre tinha sim. aquela vozinha aqui no pé do ouvido. Então, cara, que é essa insegurança, né? Pô, será que eu tô bem exposto? Será que não? Pô, será que eu tô indo no caminho que o cliente queria ou não? Porque isso é muito relativo também, né? Sim, Hoje em dia eu falo que a grande maioria dos meus trabalhos ele tem um pouquinho subexposto, assim. Eu gosto desses tons mais escuros, acho que dá um uhum, drama mais legal. sim, Mas eu faço isso porque o menino que eu trabalho, o cliente que eu trabalho hoje, o artista que eu trabalho hoje, gosta. Então a gente se, sim, se dá bem. Mas na época, será que se eu tivesse feito isso, será que ia dar certo? Ou sim. não? Enfim, é muito doido. Porque no final das contas, como você falou, é relativo. Uhum, Pode ser que a outra pessoa adore.
pode ser que odeie, Exatamente. entendeu? E não quer dizer que um é ruim e o outro é bom, só que o gosto Exatamente. é É um diferente, ponto de vista, é um né? ponto de vista de como deve ficar a obra final, Exatamente. entendeu? E no Exatamente. final das contas, a gente tá ali também prestando um serviço, então tem que Uhum. colocar na balança. Esse é o ponto, cara. Porque você tem que atender a expectativa da pessoa que você tá trabalhando, Sim. mas você também tem seu viés artístico, Aham, sabe? Então é uma guerra interna pra que lado você vai, que é complexo. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa liberdade de sim. trazer mais o meu olhar. Aham, É o artista que eu trabalho confia em mim. sim. Então, isso é importante demais, assim. Isso é muito Pô, que importante. legal. Quando você. Qual que é o artista que você trabalha? Hoje eu trabalho com Vintage Culture. Que é É um DJ um DJ de música de música eletrônica. eletrônica. E aí também, né? DJ de música eletrônica também normalmente toca em lugares que não é feito para o audiovisual. Uhum, Isso significa, não tem tanta luz assim, não tem. exatamente. Também pode estar num festival ali, em outro festival, em uma casa de show, outra casa de show. E aí a vida toda é sempre uma loucura Exatamente. para quem tá captando. E tem um inimigo agora também, que é a luz em excesso. Porque às vezes você tá numa pista Sim, que tá menos iluminado sim, e o palco é aquele sim, gigantesco. Você fala, gente, agora eu exponho pro palco, pra luz, eu exponho pra galera. sim. É sempre aquela guerra, assim, sabe? Inclusive, eu acho que esse é o maior trick, assim, que você pode ter. Se você conseguir dominar bem a exposição que faça sentido entre os dois, Sim. já era, gol do Brasil. Realmente, se o palco estiver muito iluminado, a plateia muito escura, é difícil você É fazer um triste, equilíbrio ali, é triste. né? Porque na fotografia não tem milagre, Exatamente. né? Ou vai ficar um muito escuro, ou fica o outro muito claro, ou você É, coloca um meio termo é ali. igual fotografar você dentro de um quarto e fotografar pra fora da janela. É É, mais ou menos essa sensação. Você fala, o putz, quarto escuro, as lá fora muito claro e exatamente. escolhi o quarto, ficou muito claro lá E fora. Escolhi lá fora, tá ficou muito muito escuro escuro aqui, aqui. exatamente. Se você Com... buscar o equilíbrio entre esses dois, Sim, perfeito. que é difícil. Que é difícil, exatamente. Exatamente. Quando você faz essas coisas, não dá pra ficar levando iluminação. Cara, quando eu entrei ali pro universo dos festivais, em determinadas situações eu levava. Aí tinha um assistente e tal, principalmente pra filmar a pessoa, pra ter aquele retrato bonitão, bem iluminado. Mas assim, a vida do videomaker não é fácil, né? Além de editar e filmar, a gente tem esse lance de logística de equipamento, que nem sempre dá pra levar tudo que a gente quer. Ainda mais eu hoje que trabalho com um artista que cara, viaja muito, avião, pousa aeroporto, lá, não sei o quê. Eu tenho uma regra, né? Eu sempre tenho que estar com as mãos livres. Então hoje eu opto por usar uma mochila nas costas pra ter essa mobilidade de sempre estar filmando. E aí, de certa forma, eu acabo ficando um pouco mais limitado, né? Acabo levando mais o essencial. Mas quando são eventos em São Paulo, que eu tô mais em casa, assim, que dá pra ter esse assistente, enfim, aí a gente acaba levando, né? Aí é sempre bom. Tem que, na maioria das vezes, é lidando com o que dá. Exatamente. Equilibrando pratos. Sim. É, como é que você chegou a festivais? Essa pergunta é interessante também, cara. É, Em uma dessas noites inusitadas em São Paulo, acabei conhecendo um DJ também, o Deadline, que é um grande amigo. Ele falou, cara, você precisa conhecer um amigo meu, o Álvaro. O Álvaro, ele era um dos sócios da Image Dealers. A Image Dealers, ela era a maior produtora de mídias de eventos e festivais aqui do Brasil. Na época eram três sócios, né? Era o Álvaro, o Thiago, o Jussara, que é assim, um irmão que a gente se vê com muita frequência até hoje. Admiro muito. E o Pepe, que o Pepe, na época, ele era fotógrafo do Vintage, que é o artista que eu Sim. trabalho hoje. Então, em uma dessas noites inusitadas, acabei conhecendo o Álvaro. E aí, em questão de 2 semanas de quando eu conheci ele, ia rolar um mega festival aqui em São Paulo, que chama Só Track Boa. Se eu não me engano, acho que era o ano de 2018, a edição aqui de São Paulo.
E aí o Álvaro me convidou, falou: Ô, Brudu, cara, a gente tá precisando de gente pra trabalhar lá. Você não tá afim? Testa algumas coisas também. Na época eu gravei o set de um dos artistas, então eu fiquei operando uma câmera ali no meio da galera com uma grande angular. Só tinha que ficar mexendo nas exposições, não era uma captação mais criativa. Só tinha que ficar ali Sim, mexendo na exposição. E aí depois eu ia ficar lá no evento. E por que não continuar gravando outros sim. artistas pra entender como que era? E aí nisso, entreguei o material que precisava entregar pro Álvaro e fiz um vídeo com as imagens que eu tinha feito, né? Com as imagens mais criativas. E aí apresentei esse vídeo pro Álvaro. Ele, cara, tá muito legal isso. Cola pra cá, pra produtora, passa aqui a semana com a gente vai conversando, tipo, você vai ficar em casa sem fazer nada, editando coisas básicas, porque você não fica aqui? Já vai se adaptando com o nosso universo. E aí, numa dessas, é, um outro cara de uma agência, da agência Entourage, que depois foi a agência que eu migrei, que é a maior agência de produção de eventos de música eletrônica, acho que da América Latina, tava, tava projetando como se fosse uma plataforma de música Uhum. eletrônica, Sim. assim. E ele precisava de alguém pra estar nos eventos que a Entourage Uhum. fazia pra produzir esse material. E Sim. aí, numa dessa, ele consultou a galera da Image Dealers, ó, estamos precisando de uma pessoa assim, assim, assado. E eles me indicaram. E aí, cara, depois disso, foi onde de fato eu cravei os dois pés no universo de festivais mesmos, assim, sabe? Pô, que legal. Então foi mais ou menos assim. Sim, e é interessante porque assim, o mundo do festival, ele é diferente de um cara que cobre uma balada específica. Que com uma balada específica, você já se acostumou com a luz, como é que ela funciona, você já se acostumou com como as coisas funcionam, então é ambiente, onde é o melhor lugar para se posicionar no ambiente. Uhum, Quando é festival, apesar de poder retornar a um local, mas você vai mudando de locais, então você nunca tem ponto seguro, porque exatamente. sempre é diferente. O palco é Exatamente. diferente, a entrada do palco é diferente, onde tá degrau, onde não tá, onde tá ferro, onde dá para se escorar, onde dá para entrar e sair. Então são Exatamente. sempre coisas diferentes, né? E assim, você atravessar uma balada ou um clube de 1.000 pessoas em 10 minutos, 15 se estiver muito cheio, você atravessa. Agora, um festival, cara, vai toda uma logística, assim, sabe? Sim. E ainda mais, assim, tem momentos muito expressivos, assim, no festival. Ah, o artista X vai entrar e vai ter uma queima de fogos absurda. E você quer fazer uma imagem estar na sua Uhum. cabeça. Então, cara, pra você se deslocar até esse local, às vezes você tá com a lente errada, não é Sim, aquela lente que você queria. Às vezes a bateria começa a acabar, sabe? Tem toda essa guerra, assim. sim. Então é uma coisa muito louca. Inclusive, a gente sabe desses momentos assim, né? Ah, o artista tal vai entrar, vai ter fogos. Mas e depois, quando é o próximo Fogos? Uhum. Ah, é quando o artista quiser. Ah, então vai ser nessa tal música. Então você trabalha, né? Você tá ali criando e tal. Quando começa a música, cara, sai correndo pro lugar que você queria estar, sabe? Com o equipamento Sim. certo, agora dessa vez, tal, pra fazer a imagem que você queria. Então, assim, é muito doido. O universo de festival, assim, é muito doido, cara. Que legal. Você acompanha um artista que é da música eletrônica. Exato. Normalmente, música eletrônica é solo, né? É uma Uhum, pessoa só, sim. né? E normalmente ele também não é um artista que fica andando muito, né? Normalmente ele fica dentro do set ali, ele Uhum, pode até ir para lá e para cá, mas normalmente ele tem uma limitação dos equipamentos que ele está ali. sim. O artista eletrônico também trabalha muito com o audiovisual, no quesito de as luzes ajuda a entrar no clima da música eletrônica, às vezes tem telão, Exatamente. que tem alguma animação atrás, que tem alguma coisa atrás que ajuda também a entrar no clima. Então, também trabalha-se com isso. Mas continua sendo solo, continua Exatamente. sendo ele mesmo. Como funciona a cabeça para fazer coisas diferentes?
Cara, Porque quando você tem uma banda com 5 pessoas, são 5 pessoas, uhum, né, eu posso ficar focando, apesar de: "Ah, mas eles vão tocar o mesmo set no final de semana que vem", tudo bem, mas são 5 pessoas. sim. Então, a foto que eu não peguei aqui, na próxima semana eu posso pegar aqui, porque ele vai demonstrar outra expressão aqui, porque eu vou pegar em outro momento da música. Aham. Agora, num artista solo, eu tô usando da música eletrônica, mas poderia ser uma cantora de MPB, sabe? Sim. Um cantor solo Aham. É mais desafiador, é né? mais desafiador. Como é que você Sim, vai criar momentos diferentes, sendo que é aquela pessoa sozinha? sim. Cara, é é o que eu disse, é desafiador. Mas assim, graças a Deus, hoje a gente tem uma dinâmica de shows muito grande. Isso é legal porque cada evento é um evento diferente, cara. Tem uma energia, uma atmosfera diferente. Tem eventos que são mais escuros, então nesses eventos mais escuros eu gosto de trabalhar de uma determinada forma. Tem eventos que são de dia, aí são Uhum. outra postura. Tem eventos que são mais alegres, tem eventos que são mais tristes. Então, usar desse sentimento, né, pra fazer essa captação. E assim, cara, é, quando eu edito um vídeo, quando eu tô produzindo um vídeo pro Vintage, pro Lucas, eu gosto de usar muitas imagens de lifestyle mesmo, assim, sabe? A gente em logística, pô, saindo do avião, entrando em carro, saindo de carro. É, ele conversando com pessoas influentes do mercado, que, cara, isso sempre rola também, é super legal. Então, usar desses outros assets assim pra compor o vídeo, sabe? E é como eu digo, né? Ele confia bastante em mim e assim, eu tenho a liberdade de falar, Lucas, ó, esse final de semana rolou boas imagens, mas o vídeo não vai ficar do jeito que eu gosto. Eu acho que não vai te agradar. Então, pô, vamos somar com as imagens do final de semana que vem e a gente faz um vídeo mais porrada, sabe? E aí, cara, é onde é o match perfeito, sabe? Sim. É, Mas usar desses assets, assim, de lifestyle, cara, dá um corpo muito mais legal pro vídeo. que legal. Que é um jeito novo de fazer, né? Não faz tanto tempo assim. Quando eu falo não faz tanto tempo assim, às vezes pode ser 5 anos, Uhum. mas não era uma coisa muito comum você ficar misturando making off, né? Exatamente. Porque no final antes tinha o vídeo da apresentação, ou o vídeo daquele festival, e você até tinha um making off. Sim. Agora essas coisas são juntas, né? Eram produtos diferentes, Eram né? produtos diferentes. Agora É. você coloca o mesmo produto do making off, dos bastidores, Uhum. junto com apresentação, pós-apresentação, pré-apresentação, tudo ali junto, porque cria-se a história, né? O que que você Exatamente. acha que a pessoa que consome gosta desse tipo de formato? Cara, eu sinto que esse conteúdo ele aproxima muito o artista dos fãs, assim, Uhum. sabe? Porque os fãs têm curiosidade de saber como que é a vida fora dos palcos. E ter ali a oportunidade de registrar tudo isso e mostrar o que é, que assim, a gente sofre igual. Não, Sim, não é porque a gente tem uma vida maluca que viaja bastante que é mil maravilhas. Muito sim. pelo contrário, todas as profissões têm prós e contras. Uhum. Então, tipo assim, dorme em aeroporto, Sim. saca? Fica sem dormir. E registrar tudo isso, mostrar para as pessoas que acontece, é muito maneiro. É Que muito legal. maneiro. Que nem recentemente agora, a gente foi para um festival que chama Burning Man, em Nevada, nos Estados Unidos. As pessoas se deslocam pro deserto e ficam lá praticamente uma semana. A grande galera, a galera que produz o evento fica mais. Uhum. E lá você tem que cuidar do seu trailer, cuidar do seu camp. E lá eu pude filmar o Lucas limpando a cozinha, passando pano na geladeira, limpando a sala. Coisas que os fãs nem imaginavam que isso Sim. acontecia, sabe? E as pessoas falam, tipo, mano, nossa, eu nunca imaginei. Tipo, e é real, tipo, olha, isso aqui Sim. é normal, é nossa vida, sabe? Nós somos Sim. seres humanos também, sabe? Sim. Então é mais ou menos isso, assim. Pô, é legal. Tá criando você tá criando o diário.
Exatamente. É um diário de bordo gigantesco. Sim, é um diário de bordo gigantesco. Se É, juntar tudo, dá pra montar um documentário gigante. exatamente. É, Exatamente. nesses conteúdos que você faz, qual que é a estética que tá mandando? O deitadinho ou o em pé? Cara, essa aí é uma guerra também que vem me atormentando muito. É, tem conteúdos, assim, né? Cada conteúdo tem uma finalidade. Então, quando a gente quer um conteúdo mais viral, a gente opta por captações até mobile, que funciona Uhum, super bem. E eu acho que as pessoas se identificam mais. Então, te dar um exemplo. Às vezes o Lucas vai tocar uma determinada música e a gente quer filmar o drop dessa música. Se você filma com o celular, eu sinto que as pessoas se conectam mais com esse tipo de conteúdo, porque elas vêm e falam, cara, eu consigo gravar isso também. Inclusive, em determinadas situações, a gente abre um link no Dropbox e fala, galera, mandem esses conteúdos pra gente, que a gente acaba usando. E é sim. super legal. Mas quando a gente quer buscar um conteúdo que conta mais uma história, que tem um storytelling, que tem esses aspectos mais cinematográficos, aí eu vou com mais super wide, assim, sabe? A gente mira mais no YouTube, enfim. Sim. E aí, para conteúdos que são aftermovies, às vezes, de final de semana, aí eu tô usando um formato que muitos videomakers, né, videographers estão usando também nos Estados Unidos, que ele não é nem quadrado e nem super wide. Ele é 1080 por 1350. Ele não é o retrato. Ele é o retrato, Sim. só que deitado. Ele é tipo um Aham. quadradinho, só que um pouquinho mais larguinho. E aí dá pra contar uma história super legal. É mais ou menos isso. Assim, todos dão pra contar histórias Aham. legais, mas eu sinto que nos conteúdos na vertical, como eu gosto de captar com a câmera na horizontal, às vezes eu perco muito as bordas. Então, um evento que eu fiz uma cena que é gigante, pega só aquela fatia central e aí não dá aquela percepção de ser um Sim. evento, sabe, tão grande. Então, esse formato que eu tô usando hoje, ele não é aquele wide, Aham. mas ele também não é o Sim. 100% vertical, sabe? Eu tô ali no meio. É, porque o pensamento tem que ser diferente, porque imagina vocês estão gravando um palco. Se eu colocar a câmera na horizontal, eu pego o palco muito fácil. Uhum, Agora, a partir do momento que eu viro a câmera ou uso o celular na vertical, eu preciso ir muito para trás para pegar o palco inteiro. Só exatamente. que se eu for muito para trás, eu também começo a pegar chão e céu muito. Que Exatamente, aí cara. não tem milagre, né? Eu vou para trás, ele aumenta para todos os lados. Exatamente, E cara. aí é uma cabeça difícil difícil não, tô falando. É uma cabeça que você tem que mudar muito rápido Uhum. o jeito de raciocinar um enquadramento. Cara, eu brinco, eu falo que são universos completamente diferentes, mano. Quando eu uso a câmera na vertical, cara, é outra fotografia. E eu fico tipo, mano, meu Deus, é estranho. Sim, Porque eu tô mais familiarizado com a câmera na horizontal, né? sim, sim. Mas enfim, a gente tem que equilibrar pratos, e como eu disse, né? Tem que fazer rolar. Sim. É, você tá gravando muito na horizontal e recortando na vertical? Cara, é, Tem acontecido para isso? alguns conteúdos, sim. Para alguns conteúdos, sim. Eu opto Isso. por ir mais os conteúdos na horizontal e nesse formato que eu comentei com você, Aham. mas tem determinadas situações que a gente tem que produzir esse conteúdo na vertical, né? Que é o futuro, cara. Sim, A gente tem que estar posicionado em Reels, em Stories, em sim, TikToks, e essas plataformas, elas optam por essa dimensão, né? sim. E é um outro raciocínio na edição, né? Outro raciocínio na edição Porque também. você pensou em todos os enquadramentos deitados. Uhum, E aí, na hora que chega na edição, puta, precisa também. Fez pro YouTube, mas eu preciso também subir esse vídeo no Instagram. Mas eu não quero ele deitado, eu quero ele de pezinho, né? Eu quero ele na vertical. É, a cabeça tem que olhar aquele enquadramento e ficar pensando aonde eu pego, aonde eu uhum. recorto aqui para fazer funcionar. Exatamente. Cara, hoje, quando eu preciso produzir esses tipos de conteúdo, né, tanto vertical quanto na horizontal, mas com a mesma captação,
tem uma ferramenta que eu acabo usando na câmera, que é aquele gridzinho, assim, né? Uhum. Que marca mais ou menos como que tá a fotografia. E aí eu vou usando essa ferramenta, assim, sabe? Sim. Que aí se o grid estiver pelo menos deitado, tem a parte central. E Exatamente. aí já, Já dá pra já ter uma imagina noção. que ali naquele central é onde vai ficar mais ou menos o corte da vertical, né? Já dá pra ter uma noção. Embora, quando as pessoas me perguntam, né, Bruno, quando você vai fazer conteúdo na vertical, como você faz? Eu faço assim, mas eu indico que as pessoas usem a câmera na vertical mesmo, pra Sim, você usar 100% do sensor, sabe? A imagem sim. fica muito É, mais nítida. quando você pensa na vertical, já muda tudo, É, né? outro rolê. Você não tá aproveitando um take e fazendo, não. Você já imaginou aquele teto, aquele chão, você Exatamente. já imaginou que aquilo não ia aparecer, aquilo não ia aparecer, então o raciocínio do vídeo fica melhor e o vídeo, no final das contas, fica melhor, porque tudo já foi pensado para aquilo. Agora, Exatamente. quando não, você tem que Inclusive, improvisar na imagem que tem. exatamente. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com vintage, eu fazia 100% da captação na vertical. Porque na época eu tinha um amigo que trabalhava na equipe com a gente também, o Struder, que é um grande amigo também, um beijo, Stru. E ele era responsável por essas captações na horizontal, então eu tinha Uhum, essa liberdade de filmar mais na vertical, sim. sabe? E aí a galera falava, Brudu, mas mano, seus conteúdos estão muito nítidos, o que que você tá fazendo? É o segredo, é usar a câmera na vertical. É. Só virar a câmera. É só virar a câmera. E aí você usa 100% do sensor, né? E aí. Só que aí, depois, com o tempo, surgiu essa necessidade de filmar também na horizontal. E aí, hoje eu faço essa adaptação, não tem como. É, quando você. Quando. Como é que é a rotina de um festival? Cara, a rotina de um festival, ela é bem complexa. Porque, É como eu. lógico que cada um é diferente um do outro, né? Sim, Mas assim, como funciona um. porque assim, como eu disse pra você, né, a nossa profissão ela vai além de só filmar e Uhum, editar. Tem toda essa logística de carregar os equipamentos, que você quando você tem uma dinâmica de show muito grande, você precisa das baterias. uhum. Então, tem toda essa inteligência, né, de colocar a bateria pra carregar, de fazer a matemática, tipo assim, ó, essa bateria ela vai carregar 100% em 2 horas, mas essa são 4 horas. Então, pô, eu tenho 5 horas de sono, sabe? Você tem que fazer toda essa matemática. Tem toda a questão da logística dos Colocar o celular de equipamentos. madrugada para acordar. Fato. Acorda, tu troca a bateria O quê? e volta a dormir. É bem-vindo à minha vida é isso. Ou às vezes está descarregando um material, coloca para descarregar, ó, daqui 2 horas vai fazer vai descarregar por completo, mas tem mais um outro. Então toca lá, Brudu, colocar o despertador de madrugada para E, mudar os SSD, sabe? e tem que funcionar, porque imagina que vai num avião. O avião vai ser 6 horas de voo. E aí, 6 horas de não carregamento de bateria. E aí Exatamente. já tinha que ter pensado isso no hotel, Você entendeu? porque vai gravar, vai descer. E aí, até chegar no hotel, ou no festival, ou onde vai ficar a estadia, pá, demora mais 3 horas. E não, eu vou ter que ter bateria pelo menos para chegar até o hotel. Exatamente, cara. E aí, pô, quantos carregadores eu tenho que levar? Será que compensa eu levar 3 carregadores ou um carregador e a outra lente que eu quero? Sabe, é uma matemática, assim, infinita, cara. Porque são várias possibilidades, né? Então, eu falo que a profissão de estar na estrada com o artista, ela vai muito além só de Uhum. filmar e editar. Tem todo esse lance de backstage que as pessoas nem imaginam, né? Pô, organização de material, carregamento de baterias, essa logística de organizar os equipamentos. Enfim, é complexo a coisa, cara. É complexo. Eu não imaginava. Quando eu tava lá com o canal no YouTube, eu não Você imaginava que ia ser tão complexo assim. tem que fazer toda uma logística por trás. Exato. Mas no festival, chegou, né? Tem toda essa questão de vou pensar aqui que Uhum. equipamentos eu vou levar, Boa. como funciona, distâncias e tudo mais. Mas, beleza, cheguei lá com um artista num festival. Uhum. Qual que é o processo? Cara, a minha dinâmica hoje é assim. Se a gente faz voo privado em Uhum, jato, essas coisas, eu já monto a câmera e vou filmando desde a saída é, da origem. É a mesma coisa, entrou no carro, chegou no festival, vamos registrando tudo. Isso com o setup mais reduzido possível. sim. Câmera só, microfone, lente e tal.
Chegou no festival, tamo no camarim, quanto tempo a gente vai entrar? A gente tem 1 hora, a gente tem 30 minutos, a gente tem 10. Então, é muito relativo em relação a isso. Quando a gente tem mais tempo, aí eu gosto de montar o meu estabilizador, que é uma ferramenta que eu uso muito. Uhum, É, monto a câmera e tudo mais. Vou pro palco antes, vejo como que tá a vibe da galera, uhum, vejo possíveis lugares pra eu estar. Às vezes eu já monto um gravador, porque eu gosto de gravar o show também. sim, E aí vou pro camarim, dou esses inputs, né, pro Vintage, falo, ó, a vibe tá legal, tal, não sei o quê. Esse lugar parece com tal lugar que a gente foi. Já dou uns inputs pra ele. E aí é mais ou menos essa dinâmica. Aí ele subiu pro palco, eu vou acompanhando, vou filmando tudo. E aí quando ele tá prestes a entrar, aí eu vou pro lugar que eu optei por sim. começar. Às vezes eu começo ali junto dele no boot. A gente chama de boot, né? A área que o Uhum, DJ fica. Às vezes eu gosto de começar da house. A house é a área técnica onde tá os operadores de luz, uhum, de áudio e tudo mais. Que é sempre aquela casinha que fica na frente do sim. palco. Então eu sempre começo desses dois lugares, assim, sabe? Ultimamente eu tenho começado mais da house, Uhum, porque eu tenho um registro de multidão muito legal. Eu gosto muito de trazer a energia do público uhum, pros meus vídeos. Eu acho que isso é um detalhe muito importante. Não adianta você só filmar a massa. Você tem que sim. filmar a massa vibrando, Uhum, saca? Então, sempre no início do set é onde as pessoas estão com a expectativa mais aflorada. Então, tá todo mundo filmando. É nesse momento que você pega a gente chorando, gente rasgando a camisa, gente arrancando o cabelo, sabe assim? Então, tá na house me permite ter essa captação massiva do palco. Eu consigo captar os efeitos de forma assim maneira. E galera, com o celular na mão, eu gosto muito de trazer isso, assim, sabe? uhum, E aí, antes de acabar a primeira música, eu já saio correndo pra frente do palco. Tem uma área ali que é entre o palco sim. e o público, né? Que Que é fica o. vazia. Exato. Aí eu me posiciono ali, faço alguns registros de algumas pessoas, das pessoas mais emocionadas. E aí depois eu vou surfando, vou sentindo, assim, sabe? Legal. Como é que funciona, não. Como é o público? Porque, assim, dependendo da localidade que você vai, os Uhum. públicos se emocionam de formas diferentes. 100%. Pode ser que tem públicos mais emocionados e menos emocionados. Uhum. Aí a pergunta é sobre o público menos emocionado. Certo. Como como fazer esse registro? Eu digo menos emocionado, vou dar um exemplo em show, sei lá, show de rock no Japão. Uhum. Eles são bem paradinhos, Sim. entendeu? Tipo, o pau quebrando lá no palco, enquanto outros países, vamos colocar o Brasil aí, o pessoal se dando porrada, Aham. pulando, Tira a gritando. camisa girando. Isso, Bem brasileiro. isso. E aí você vai no Japão, tá todo mundo, ninguém invade o espaço um do outro, tá todo mundo paradinho Aham. e só, Certo. entendeu? Ah, como é criar esse conteúdo. Porque, Uhum. querendo ou não, a música eletrônica é uma música de felicidade de festa, Sim. né? Ela não é uma MPB reflexiva, Uhum. de sentir a vibe dentro de si. Até pode ter um momento na música que dá uma baixada para você ir concentrando energia para daqui a pouco ter uma explosão. Uhum. Mas ela não é uma música de você curtir no sofá, Sim. né. Exato. Você não vai refletir por causa de uma Isso, música eletrônica. isso, entendeu. Você não faz um término de namoro e coloca É. uma música eletrônica e fica na cama chorando, entendeu. Ela é realmente uma música de extravasar. Sim. Mas você pode pegar um público que não extravasa, ou o extravasa dele é diferente Uhum. do que se pressupõe, que é tipo Sim. de enlouquecer, de gritar, de pular, de sentir. 100%. Como é que funciona a cabeça do videomaker quando ele lidar tá em uma situação que o público não é passional? Cara, isso é bem comum acontecer, porque a música eletrônica ela tem vários nichos. Uhum, Tem o techno, que é uma linha mais underground, assim, é um som mais reto. uhum, Normalmente os
as festas de técnicos, de techno, ela tende a ser mais escura e tal. Uhum. E aí é um evento mais intimista. Sim. Então é uma captação diferente. Então aí eu fujo mais do público e Uhum. vou pra coisas mais criativas, assim, sabe? Sim. Brinco mais com a luz, Uhum. mais silhuetas e tudo mais. É porque ela é E mais escura, com mais silhuetas, com mais exatamente. Mais batidas. Sim, contraste, isso. E as sabe? batidas da música é mais. O pulsar da música é muito mais constante, né? Ele é um ritmo um pouco mais Aham. acelerado, Sim. enfim. E aí você tende a fazer uma captação mais pra. Mais criativa, assim, sabe? Uhum. Mais Sim. artística. E aí, quando você vai num evento mais mainstream, assim, que é mais. Um exemplo, um Tomorrowland, por exemplo, que é Uhum. mais alegre, aí é um outro rolê. Aí é onde as pessoas se emocionam mais e tudo mais, sabe? Mas você falou do lance de filmar as pessoas em específico. Cara, é o que eu te disse. Eu levo muito em consideração a energia que a pessoa tá Uhum. sentindo, assim, sabe? Às vezes eu tô num evento mainstream que a galera tá dançando normal. Pra mim não vale. Eu gosto de pegar o cara emocionado, sabe? Sim. Então eu vou surfando, assim, sabe? Eu vou sentindo. Pô, se aquele cara tá muito emocionado, esse cara merece ir pro vídeo. Então esse Sim. eu vou. Tem gente que se tatua, isso é muito legal de registrar. É que nem esse final de semana agora teve um cara que fez o símbolo do vintage na cabeça, cara, tipo um corte de cabelo, sabe? Então, tipo, essas É, coisas inusitadas que são que é, são legais de filmar, né? é. Então, quando rola, eu tô ali de prontidão. Mas quando a galera tá mais tímida, aí eu vou pra uma coisa mais artística, assim. Não, mas você respondeu, porque não é nem o filmar pessoas, é tipo, que nem você falou, dependendo da vibe do festival ou do que foge um pouco das pessoas, então vamos fazer a festa, né? Exato, Mostrar mais a festa do que as pessoas. E exatamente. dependendo do festival, puta, é legal mostrar aquela pessoa, é legal mostrar mais pessoas do que a festa em si, porque vai mostrar como é que era o sentimento que estava acontecendo ali. Então, Exatamente. os raciocínios de captação, de criação é outro, Aham. né? Não é, cada tipo de tem que Uhum. pensar, "Puta, isso daqui é mais legal, a gente mostrar toda a estrutura, como são os jogos de luz, o jogo de luz, como é que vai acontecer, aí que nem você Uhum. falou, ter fogos, aí tem telão, aí tem não sei o quê. Não, é isso daqui, é um festival, vai mostrar, vai ter gente se emocionando, vai ter gente se tatuando, vai ter gente se beijando, vai ter Exatamente. gente pirando. Então, dá pra pegar esses personagens. Inclusive, cara, eu ganhei muito dessa expertise, assim, trabalhando na Entourage, que foi até a agência Uhum, que eu comentei, né? Lá eu era a única pessoa que cuidava do audiovisual de todas as labels de festa. Lá a gente tinha a Boma, que era uma coisa mais urbana, que era uma coisa mais hype, mais style. Tinha a Tansa, que era um evento de techno também, que era esse lance mais intimista e tudo mais. Tinha a Só Track Boa, que era um evento mais, não mainstream, mas era um evento de mais pessoas, que era uma outra captação. E aí tinha mais um monte de outras labels assim, né? E foi lá que eu vi, cara, quando for numa Só Track Boa, eu tenho que fazer esse lance de uhum, captação e esse lance de edição. Porque cada edição de cada label, ela se comunica diferente, sim. sabe? Então, na sua track boa a gente usava palavras mais alegres e tudo mais. Na Boma era mais retrato, mais fashion, sabe? Era uma comunicação completamente diferente. E foi lá que eu tive essa virada de chave, assim, sabe? E por lá eu fiquei, acho que uns 5 anos quase. Fui em todos os eventos desde quando eu entrei, então lá foi a minha maior escola, assim, sabe? Sim. Foi lá que eu despertei de fato pro que era a música eletrônica e o quão rica ela era, quantos segmentos, quantos nichos ela tinha. E eu tinha que me comportar de acordo com cada atmosfera, sabe? Sim, para criar conforme que case, né? Porque senão você vai fazer um Exatamente. negócio que não tem nada a ver. Exato. Até no lance das edições. É Às vezes isso. fazia um teaser, um exemplo, de venda de ingresso. Que Aham, lá eu cuidava, né, tanto dos conteúdos pós-festa, sim. que a gente chama dos after movies, Uhum, quanto das comunicações
pré-evento, né? Uhum. Que é a abertura de venda, às vezes você Sim. vai anunciar que o evento vai ser em São Paulo, em um determinado lugar, então você faz um vídeo comunicando isso. Todos esses teasers, eles têm uma linguagem diferente, né? Entre si, entre as marcas, né? Sim. E como funciona o seu. Como funciona do. A pessoa tá lá, sentindo a emoção da música, da vibe. Uhum. É, como é que funciona a invasão de espaço? Cara, Porque a pessoa tá ali, e uhum, aí você vai perto, é melhor usar uma tele, é melhor. Porque mesmo que use uma tele, beleza, mas ela cria uma estética, a sim, tele, né? sim. A grande angular cria outra São estética. perspectivas São diferentes, né? perspectivas Sim, diferentes, daquela mesma situação. sim, Mas, querendo ou não, você tá invadindo um espaço ali que talvez a pessoa quebre a vibe e, exatamente. tipo, você perca Perca a aquela, cena. perca a cena. Como Cara, funciona isso? isso é uma linha tênue muito fina de ser invasivo e não. Então tem todo um lance de leitura, eu não chego já pá, em cima, sabe? Eu sempre fico no cantinho ali, aí eu arrumo o protetor auricular, mexo no celular, mas já tô vendo aqui a pessoa, né? Tô vendo se ela tá me olhando, se tá dando essa Sei. liberdade de chegar ou não. Normalmente os mais emocionados, eles gostam de ser filmados. Mas às vezes você quer filmar uma pessoa que não tá tão emocionado, mas tem uma tatuagem, por exemplo. Sim. Então, como você chega? Como que é o approach? Então, tem toda essa leitura, assim, sabe? Você vai chegando, aí você filma a pessoa do lado que tá mais emocionada. Aí, às vezes, rola uma abordagem. Posso filmar? Faz assim com a tatuagem. E se a pessoa vai no Sei. flow, aí, pô, aí é gol do Brasil de novo. Sei. E aí tem todo esse lance, assim, sabe? De ir sentindo. Tem o termômetro, né? De ir sentindo, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Tem que dar um match Tem ali que dar um match, cara. pra, tipo, posso ir? Posso chegar perto com a câmera? Exatamente. Porque, assim, às vezes, é o que você disse, você filma, a pessoa quebra a vibe, e aí é uma cena que você não vai usar. E É. rola também, às vezes, sabe? A gente não acerta cem Sim, por sim. cento rola. Quando eu era mais novo, né? Quando eu comecei no universo dos eventos, eu era esse carudão maluco que chegava filmando. E, cara, teve situações que foi desconfortável, da galera tacar gelo, sabe? Umas coisas assim. Tacar gelo. Inclusive, tem uma história muito engraçada. Eu tava trabalhando em um bar aqui em São Paulo, né? Bar Aham. Balada. E aí eu tava filmando o DJ. E na reta do DJ tinha uma mulher dançando. E aí eu nem vi ela. E aí eu filmando o DJ e tal, de repente ela jogou um gelo em mim. Aí eu, moça, por que você tá fazendo isso? Ela, você tá me filmando, que não sei o que, eu não te autorizei. Eu falei, não, moça, eu tô filmando o O DJ, é que DJ. vocês estão na mesma reta. Sim. Já era tarde da noite também, vai O saber o DJ tá estado. aqui, a picape tá aqui, a pessoa tá aqui, eu tô filmando a Exato, picape, eu não tô nem exato. apontando pra você. Falei, moço, nem te filmei, moço. E aí rolou esse episódio, cara. E aí eu saí injuriado da festa. Caramba, eu nem filmei, eu nem filmei ela, sabe? Eu sou super sentimental, eu levei pro coração, fiquei, pô, mano, não acredito, né? Aí desde então rolou um pouco desse bloqueio de filmar uma pessoa. Não bloqueio, né? Bloqueio não é a palavra certa, mas rolou tipo de. Cara, não é assim só chegar filmando, né? Você tem que ter esse, respeitar o espaço das pessoas. Sim, porque é isso. É, é que nem um exemplo, que nem você falou do drop, né? A música tá ali, na hora que dá o drop, ela volta pra uma parte massiva dela, que toca, né? Ela começa baixinha aqui, ou Uhum, ela tá mais baixa, ela tem, normalmente tem uma pausinha e volta uhum. numa explosão. E é isso, você pode ter uma pessoa que você sabe, você já viu ela demonstrando que ela vai explodir em outros momentos e fala, é essa que eu vou pegar. E aí você toca a câmera Exatamente. apontando pra ela, aí ela não explode porque ela percebeu a câmera e ela se Exatamente. acanhou. Por Aí você, isso, droga, perdi a cena. exatamente. Por isso que eu uso essa sempre no começo do show, que 99,9 das pessoas estão emocionadas, aí é o momento de filmar, Boa. sacou? Aham. Aí é o momento. Tipo, em um determinado momento lá que eu trabalhava na Entourage, eu montava o time que ia trabalhar comigo, né? Nos eventos. E eu tinha o Natan, um videomaker assim, talentosíssimo. E ele é o cara ideal pra pegar esse sentimento das pessoas, assim, Uhum. sabe? Então eu falava, Nate, só,
é esse o momento. Ele tava lá e fazia, assim, os melhores registros. Eu falava, cara, como você consegue isso, mano? Porque, assim, cada videomaker tem uma Sei, habilidade. sei, Eu acho que a minha é pegar aqueles momentos de, tipo assim, é um fogos, é esse momento, é tudo ou nada, sei, sabe? É o último pênalti. sei, Aí eu, não, beleza, eu faço, essa eu vou. E o Natan, ele era esse cara que filma pessoas, assim, muito bem, mano. sei, Não só pessoas, mas ele tem um negocinho especial ali, sei. cara. Ele era quase um fotojornalista ali É. captando pessoas, né? E eu falava, Nate, ó, eu gosto de registros mais no rosto, assim, né? Uhum, Mais olhares e tudo sei. mais. Aí eu jogava uma 70-200 na mão dele, ele ficava de longe aqui assim, aí ele, Brudu, o que que você acha? Eu, cara, é isso, tá perfeito, tava perfeito. Aí Uhum, eu, meu, vamos mudar o processo agora, ó, agora coloca uma 815 aqui, sei. grande angular, vamos ver o que acontece. E numa dessas, cara, num evento em BH, ele fez uma cena que, assim, pra mim é uma das cenas mais emblemáticas da música eletrônica. É uma menina no front, assim, o front é bem colado na grade. Ela tá dançando assim, e ele tava no 8 milímetros. Ele tava com uma Sim. 815, 8 milímetros, tava bem olho de peixe assim, e a gente tava num estádio, no Mineirão, que o teto do Mineirão ele é redondo também. E aí pensa nessa perspectiva, né? Tudo meio redondinho, o teto do Mineirão, O a menina 815, dançando assim, tipo 815. em câmera lenta e os fogos saindo. A hora que ele falou assim, Brudu, acho que eu fiz uma cena muito louca. Eu falei, mano, me mostra. Aí a gente abriu o computador no meio do evento. Ele soltou, a hora que ele me mostrou, eu falei, mano, você tá brincando comigo, velho. Aí desde então, ele sempre me acompanhou, assim, sabe, nos eventos, né? Até eu sair da Sei, Entourage e sei. trabalhar com Vintage, ele tava em todos, assim. Pô, que legal. Fazia questão dele estar, cara. Mas é interessante, porque é uma sensibilidade, né? É uma sensibilidade. Assim, entender qual que é o momento certo ali, a emoção certa para fazer o negócio funcionar. E tem o lance do approach também, né? Eu sou um cara, às vezes, um pouco mais tímido, então eu tenho um pouco de dificuldade de chegar Uhum, nas pessoas. Oi, tudo bem? Posso fazer uma cena, tal, não sei o que, ó, faz assim, assim, assado. Eu tenho um pouco de medo de uhum, incomodar. sim. E ele é mais cara de pau, ele tem mais esse talento, e aí, meu, vai embora. Vai embora. E 90% 99% da chance ele não atrapalha as pessoas amam a cena, Você, sabe? elas gostam de estar na hora É, que. cara, as pessoas gostam. Pô, que legal. Produção, tem pergunta? É, como funciona? Quanto de material vai para a edição? Cara, isso é um ponto interessante também, Quanto você porque gravou? Porque assim, quanto tempo tem um set? é O relativo, show né? do Kilter. Pelo menos, no mínimo, umas 2 horas. 2 horas. É. Quanto de imagem gera 2 horas? Cara, hoje, como eu tenho uma experiência maior nesse universo dos eventos, eu sei o que filma e o Uhum, que não filma, sabe? Eu sei o que fica legal e o que não fica legal. Então, no início da carreira, cara, eu sentava na minha ilha de edição, num show de 2 horas, eu tinha, sei lá, 1 hora e meia de material. Dedo quente. para fazer. Filmava tudo. Vou fazer quantos minutos? 1 minuto, 2 minutos no máximo. 1 hora e meia É, para transformar em 1 minuto, 2 minutos. ficava um dia inteiro lá editando. Hoje, como eu tenho mais essa expertise, né? Hoje o meu material bruto, assim, de um show de 2 horas tem 20 Uhum, minutos, às vezes 15. sim. Depende muito também de como tá o evento, sabe? Se é um Uhum, evento muito grande, muito cheio, que é difícil de se mexer lá dentro, aí o material ele tende a ser mais curto, né? Mas quando é um evento que você consegue transitar bem, aí eu consigo criar mais, assim, sabe? sim, Mas em média é isso, assim, eu chutaria de uns menos que 15 impossível e mais que 40 hoje sim. pra mim é difícil. Como é que funciona o raciocínio para um editor de vídeo musical Uhum. de festival, né? Ou de vídeo musical? Como é que é o raciocínio de quem tá editando esse tipo de coisa? Cara, ele acompanha muito o que é a música, assim. Eu sinto que é um equilíbrio. Você tem que construir essa atmosfera de sentimento, é, mas tem que ter o momento mais cadenciado e o momento explosivo, assim, sabe? Uhum, Eu acho que isso é fundamental.
Em questão de duração, isso é muito relativo. Tem vídeos que você faz, às vezes, de 15, 10 segundos, que é animal, e tem vídeos de 1 minuto que você faz que não é tão legal. Então, isso é Uhum, muito relativo em questão de duração, mas eu acho que o pivô, assim, o ponto central de um vídeo maneiro é o equilíbrio, assim, entre o. É a dinâmica, né? Entre o rápido e o lento, assim, sabe? Essa construção, esse storytelling, assim. Inclusive, eu tenho muitos amigos, né, do universo, e eles falam que quando assistem os vídeos, eles sabem que são meu. E eu acho que isso é muito rico. E quando eu assisto os meus conteúdos, eu falo que eu não sou o cara que joga um monte de efeitos, maluquice, assim. sim. Mas eu sei fazer o básico muito bem feito, assim, sabe? Uhum, Eu sinto que um dos meus maiores fortes, assim, eu tenho uma fotografia legal, eu faço uma exposição boa e eu faço uma edição bem equilibrada, assim, sabe? sim, Eu acho que esse é um dos meus pontos, assim. sim. Então, nesse tipo de edição, você precisa ter o equilíbrio, pelo menos do jeito que você faz, que é, precisa ter altos e baixos, né? Não necessariamente só ter um alto, só ter um baixo, mas precisa ter o alto e baixo para fazer Exatamente. o negócio funcionar. Exatamente. Inclusive, teve grande parte, sim, da minha vida profissional. Eu primeiro cortava a música, jogava na minha timeline Uhum, e construía em cima do áudio ali. Mas eu sentia que isso me limitava de certa forma. Porque às vezes eu queria usar um trecho de uma imagem num determinado momento, mas a música me pedia já uma outra cena. E aí eu, cara, como que eu resolvo isso? É porque no Aí, final das contas, o áudio que você está usando da música da balada ou do festival tá tendo uma música. exato, Então a sua música de trilha sonora, na hora que entrar a música ali, vai tem dar essa conflito. matemática. E aí, hoje, o que eu faço, né? Inclusive, é um processo maluco que até uma vez compartilhei com um amigo meu. Ele falou: Cara, eu não acredito que você tá fazendo isso. Eu edito vídeo sem áudio, porque eu consigo sentir mais o que tá acontecendo na imagem. Sim. E aí, a partir desse processo, eu senti que meus vídeos eles começaram a ter mais a minha característica Uhum, e eu trouxe mais esse lance do equilíbrio. tá. Porque às vezes quando eu editava em cima da música, às vezes a música é muito rápida, meu vídeo ficava muito rápido, ficava muito dinâmico. Sim. Não é ruim, mas não me agradava. E Uhum. hoje eu cheguei nessa fórmula de editar o vídeo sem áudio, é coisa meio de maluco, né? Editar, depois eu coloco o áudio e aí depois eu faço alguns microajustes. Sim, sim. E aí eu acho que esse é o, Sim. o lance. Só para o pessoal entender, quando a música é um ritmo. E quando a música é feita de barulho e pausa, né? A música tá mais na pausa do que no barulho, né? Porque um, um barulho sem pausa é só um ruído que fica para sempre e não cria música. Exato. Precisa ter a pausa para criar sonoridade. Essa sonoridade, o seu corpo, seu cérebro, todo mundo aí que constitui você, ele é facilmente influenciado. Então, se você coloca uma batida de ficar ali, essa batida entra na sua vibração e quando você está editando alguma coisa, você tende a colocar, por exemplo, cortes em cima da batida, porque é o Exatamente. que vai criar o ritmo da coisa. Inclusive, quando você está editando um vídeo, seja ele de casamento, seja ele de publicidade, seja ele um filme, eu preciso. Eu, a música tá fazendo. Tan, esse precisa ter uma cena para ficar interessante e cair aqui. Ou a música tá rápida e ela diminui a velocidade. Normalmente a gente coloca cenas rápidas e na hora que diminui a velocidade, você coloca uma cena mais tranquila ou mais de emoção. Exatamente. Isso é normal, isso acontece. Só que o problema é que quando você trabalha em algo que não varia muito a música, então você tem, por exemplo, no caso do Brudu, que você tem um artista e ele tem as músicas dele. Exato.
E às vezes essa música vai se repetir, Uhum. né? E por ela se repetir, se você for só em cima da música, o seu vídeo vai ficar muito igual, porque eles vão ficar Exatamente. muito parecidos, né? Exatamente. Porque vai ser o mesmo ritmo, e aí vou ter lá, corte rápido, corte rápido, corte rápido, corte rápido, diminui, corte rápido, corte rápido, corte rápido, diminui. E aí vai fazer um outro vídeo, vai ter a mesma estrutura, e aí você vai Exatamente. ter vídeos iguais. Exatamente. Eu brinco, né? Eu falo que a música, ela é um monte de barulho maluco Sim, organizado, sim. sabe? Aham. E o vídeo é mais ou menos isso também, né? Um monte de cenas Sim. malucas que você pode organizar e a partir dessa organização você conta uma história. E aí nessa técnica que ele tá usando, que é não ter a música, ele não tem esse guia da música para ele sentir onde é o corte. Porque a Exatamente. música dá muito guia de onde eu devo cortar, onde eu devo entrar e tudo mais. Quando Exatamente. você tá sem, você tem que se basear só na emoção da imagem. Exatamente, cara. Então, ele dá play, na hora que ele sente a necessidade da troca, ele vai lá e troca, mas ele não tem a influência da música para guiar ele nesse corte. Exatamente, Então, é cara. um outro tipo de raciocínio de como criar ali a estrutura da timeline. Depois coloca a música, e como ele falou, ele faz microajuste, porque às vezes a música vai pedir um, 2 frames para frente, Os microajustes. isso, Exato. um segundinho mais para frente, 5 frames para frente, para na hora que der essa coisa na música, seja um sino, seja uma nota, seja um baixo, seja qualquer coisa, para Exatamente. você, opa, essa cena um pouquinho mais para cá. E às vezes, assim, né? Quando você escuta a música, querendo ou não, ela já te dá um input ali de dinâmica. Uhum, E aí você cria a edição em cima dessa dinâmica. Quando você não tem a música, você tem o que você tá filmando. Então, num determinado momento, você não precisa cortar e entrar em outra uhum, cena. Às vezes o que você tá filmando já tá no ritmo. sim, E isso é muito legal. Isso é sim, uma coisa que eu tô usando bastante também. É um exemplo, às vezes o DJ tá tocando lá, a música tá, e ele tá nesse mesmo movimento, sim, tocando, tipo, tá. E, aham, cara, aí você consegue unir a música que você colocou com a com o imagem, movimento, e aí, cara, tu ficou perfeito. Não necessariamente você precisa cortar e mudar a cena. sim, Só pelo fato da imagem que você filmou tá naquele ritmo, já é uma coisa muito louca. sim. E lembrando, quem ouve música muito música experimental, ou jazz experimental, ou rock experimental, você tem vários elementos da banda fazendo frases diferentes, né? Cada um Uhum, tá fazendo uma frase diferente. E tem uma banda que eu ouço, chama Mars Volta. É aham, uma banda de rock alternativo, mas ela é bem experimental, então tem várias loucuras no meio da música. legal. Só que o guitarrista e o vocalista, que são os principais da banda, eles dançam no meio da música. Eles dançam estranhamente. Aham, Mas é muito estranho, porque a princípio você fica. Como é que ele tá dançando essa música? Porque não faz não sentido. faz Não faz sentido. sentido essa dança, e eles são latinos, é Aham, umas danças latinas. Você fica, gente, não faz sentido. Só que no jazz experimental, na música experimental, no rock experimental, tudo que é experimental, às vezes ele tá dançando baixo. Apesar uhum, da música tá fazendo outra coisa, ele tá dançando no ritmo do baixo. Ou às vezes ele tá dançando no ritmo da bateria. Ou às vezes ele tá dançando no ritmo do sax. aham. Ou da percussão. Então, ele tá dançando no ritmo de algo que tá tocando naquela maluquice. Aham, Então, às vezes, o que o Bruno falou ali, que tem essa música que tá, mas tem outros elementos que às vezes não tá na cara esse ritmo, mas tem outra coisa tocando ali atrás, que talvez a cena que ele coloque é, não tá nesse ritmo de cara, mas tem um elemento aqui atrás que pode exatamente. encaixar essa imagem com essa música que tá atrás. Exatamente isso, cara. Né? Porque você tem vários elementos dentro da música. É lógico, em alguns momentos
A música tem um elemento claro que é aquilo dali. Aham. Mas, às vezes não. Às vezes tem um elemento na frente, mas tem várias coisinhas ali atrás que, que dá. ah, às vezes quem não é ligado em música não percebe assim de cara, mas tem uns negocinhos ali atrás que você pode colocar uma Que imagem, compõe, sim, exatamente, compõe cara. ali. Exatamente. A música eletrônica em si, ela é muito caracterizada pela bateria, né? Uhum. Mas tem outros elementos, como você falou, tem Sintetizador tem os ali. synths, enfim, tem vários elementos que você tem ali que dá pra você usar também como input criativo, sabe? Sim. E é legal porque é um processo diferente, né? Quando eu comentei com um amigo meu, eu te disse, né? Ele falou, cara, não acredito que tá editando sem música. Eu falei, cara, é um processo novo e tá dando super certo. Eu tô assim, amando. Muito doido. É um raciocínio muito É diferente. É diferente. diferente É de diferente. criar um raciocínio. É tão, é tão diferente, gente, porque imagina que você editou um casamento em cima de uma música. Aí você mandou pro seu cliente e o cliente fala assim: não gostei da música. Na hora que você trocar de música, você vai ter que repensar cenas. Aham. Porque você. É lógico que o Brudu, ele tem. Ele já conhece o artista que ele trabalha. Sim. Então, querendo ou não, isso. Faz quanto tempo que você tá acompanhando ele? Cara, direto faz já um ano e meio, mais ou menos. Então já é uma rotina de show por mês. Quanto é que tá aí? Cara, Uma média. agora, em média, uns 20 shows por mês. Então, É, então a- tá bem treinado dentro dele sim, a música, o sim. estilo do vintage. Então tem várias coisas que ele já absorveu. Uhum, Então ele já sabe como funciona as exato. vibes. É capaz dele ver a emoção da pessoa e saber essa é a parte da música, Exatamente. é a parte Inclusive, da música X, porque eu sei que as pessoas que vai rolar aqui, faz esse tipo de movimento, de aham, sensação. que vai dar o match. Isso. Inclusive, recente, faz o que, um mês mais ou menos, a gente estreou um projeto que é uma minissérie de um evento que a gente foi em Nevada, que eu comentei com Uhum. você, né? O Burning Man, que é um evento onde as pessoas elas se deslocam até esse deserto e ficam lá durante uma semana. E filmei tudo que tinha pra filmar, dentro das limitações, óbvio, porque é um ambiente muito inóspito. E aí, quando eu sentei na minha ilha de edição, eu falei, cara, o que que eu vou fazer aqui? Eu quero fazer uma parada diferente. E aí surgiu essa ideia de fazer essa minissérie. E aí eu fiz a edição e tem vários momentos dos episódios que não tem música. É só um sound effects. E faz muito mais sentido, assim, sabe? Sim, Não necessariamente um exemplo. Tem uma cena dele caminhando no deserto. Eu não preciso colocar a parte, entre aspas, calma da música. sim, Eu posso colocar só o ruído do vento, só... sim, sabe? só os passos. Criar essa atmosfera também. Então eu tô indo muito pra esse lado também, assim, de entender a imagem e de construir o áudio que aquela imagem tem, de certa forma, sabe? Eu Sim, acho que isso traz muita verdade, assim. sim. É, quando você escuta o que você tá. Eu brinco, né? Quando você vê um vídeo, você recebe ali um sinal, né, nos olhos, e você só acredita no que você tá assistindo por conta do som. Uhum. Então, esse é um lugar que eu tô estudando mais, assim, sabe? Esse lance do som e tudo mais. Pra cada vez mais tá construindo essa atmosfera entre a música e o sound effects, assim. Que legal. Isso é interessante porque isso é cinema. É, já Cinema, entra num outro nicho, isso, exatamente. é um raciocínio de cinema. Exatamente. Ah, ah, os filmes, normalmente, eles são duas coisas, né? O áudio vocal normalmente é gravado na hora, então, Uhum, enquanto está se dando o texto, está sendo gravado ali na hora. No entanto, todo o resto normalmente não está. uhum. Aí, quando ele está andando, não é os passos que ele está andando ali. É Exato.
foi gravado depois. Às vezes Exatamente. nem é passo, às vezes foi feito em estúdio, Exatamente, cara. um negócio, às vezes a água colocando, É a uma coisa maluca. fogueira, não tem nada, não é. O cara abriu a porta, por que que é tão nítido aquela abertura de porta? Porque não foi gravado naquela cena. Ali, Exatamente. foi feito depois. Eu não tô nem dizendo que o próprio filme fez. Às vezes ele compra esses efeitos, porque Uhum. tem estúdio que faz isso. O trabalho dele é ficar Sim. fazendo controle ou objeto encostando na mesa. Aham. Então, esse objeto encostando na mesa, os caras fazem em uma amplitude de som linda para o cara do Sound Effects colocar lá o objeto E encostando na às mesa. vezes não é nem o celular que tá isso que é o mais Isso. legal, né? Às vezes, sei lá, é um, não sei, um garfo. Você Ou fala, mano, como que o garfo faz o mesmo barulho? E aí depois você vai comparar e realmente é o mesmo é barulho. o mesmo barulho, ou de chuva, enfim. E depois coloca música. Por isso que as músicas encaixam tão certinho. Uhum. É porque depois um maestro ou um compositor faz a música exatamente para aquela cena. Exatamente. E aí, se vocês quiserem assistir, assistam os making-offs. Eu não sei onde achar, né? Mas antigamente tinha nos DVDs da vida que foram Uhum. extintos. Dos filmes do M. Night Shyamalan. Ele sempre, quase todo filme dele era feito com o mesmo compositor e maestro. E sempre no make-off mostrava o processo de criação de música daqueles filmes. Uhum. E isso que você está falando é bem cinema, porque é isso. O cara, quando vai criar música, ele pensa: a minha música vai entrar sem som atrás? Então, o raciocínio de criação de música é É diferente. diferente. Não, a minha música vai entrar com fala por trás ou com sound effects por Tudo trás. influencia, né? Então eu vou criar a música já pensando nesses passos que tá Aham. sendo, ou nesse grito, ou nesse soco, ou nesse choro. Eu preciso Exatamente. criar essa conexão para que a música fique perfeita. Porque você Exato. pode também não pensar nisso, mas aí. Ah, um, desculpa te Não, interromper, pode mas falar. um lance muito parecido em relação a isso é a dublagem. Sim, Às vezes a pessoa faz a animação e a voz que tá no personagem ela é colocada depois, sim, em infinitas línguas. sim, Então é mais ou menos o mesmo processo, né, sim. de colocar esses efeitos sonoros no pós. Não pode, isso mesmo. Então, isso que você está falando é um raciocínio de cinema bem interessante. Tio. É, Eu não necessariamente precisa ter a música, às vezes tem que sumir a música para ter essa só os passos, exato. só a respiração, O só silêncio ele é poético também. isso. Isso eu brinco, né? O silêncio é poesia. Às vezes uma cena desfocada também é poesia. É Sim, legal. Então, ter esse olhar para coisas que as pessoas falam que é um erro, não é um erro, cara. É um outro olhar só. sim. Sacou? Pra mim, não existe o feio. Uhum. Só existe a pessoa que não sabe enxergar, sacou? Tipo, a parada. Sim. Então é mais ou menos isso, assim. Porque no final das contas é só um raciocínio diferente, Exatamente. né? Como raciocinar aquela cena e como criar uma. É lógico que nessa frase que o Brudu fala que não existe o feio, é, também existe o mercado, né? O Uhum. mercado também ele vai falar assim: olha, Eu não queria eu essa cena assim, eu sim. necessito Sim, de um produto final X. exatamente. Então, ele tá certo de dizer que não existe feio, mas a gente está prestando conta para o mercado. E o Exato. mercado tem uma expectativa Tem uma exigência. Aí de como vai ser. entra naquele equilíbrio, né, de atender o que o cliente quer e você trazer aquele seu olhar mais artístico. Sim. Então é trampos e trampos. Isso, você tem que saber equilibrar. Trampos e trampos, No exato. final das contas, tem que saber equilibrar para saber até onde eu vou aplicar o meu sentimento ali, mas aí eu Uhum. preciso também entregar um negócio porque eu Atender a preciso ganhar expectativa. dinheiro. Então, eu Exatamente. preciso finalizar desse jeito porque é o que o mercado está pedindo, né? Exatamente. Mas também, cara, já rolou muito das vezes eu trazer esse meu olhar mais Uhum. solto e a galera falar, Brudu, pô, mano, acho que você viajou aqui, mano. Dá um passo pra trás aí, que, mano,
tá legal, mas tipo assim, a proposta é outra, a gente precisa ir pra outro caminho. Pô, não, tudo bem, eu refaço aqui, sem problema. Com dor no Mas, coração, mas tem que refazer, não mas tem como. acontece, porque no final das contas, você precisa terminar a pintura da casa e entregar pro dono da casa. Exatamente, Entendeu? E se o dono da exatamente. casa não gosta de roxo, você. E Então, você escolheu o roxo, ferrou, né? é isso. Você vai ter que refazer para que eles fiquem satisfeitos, Exatamente, né? cara, exatamente. É, Bruno, como no caso dos festivais, música, pós, after, Uhum. pré, é, quando você tá captando, você já imagina o que vai ser o produto final? Parcialmente. É... Tipo, você consegue pegar as mesmas imagens e fazer um after, um after e um pré? Então, assim, tem eventos que eu já fui mais de uma vez, Uhum, e aí dá pra você ter, tipo assim, pô, dessa vez eu vou fazer uma imagem assim, assim, assado, que eu sei que vai ficar maneiro. uhum, Então, tem determinadas situações que eu já vou com algumas coisas na cabeça, mas eu gosto muito de me adaptar com o que tá acontecendo, assim, sabe? Às vezes, tem uma luz de contra que de frente não fica bom, mas pô, se eu me posicionar aqui vai ficar legal. Então eu tento usar desses assets que tá ali pra fazer uma coisa maneira. sim. Eu sou muito chato em relação a esse lance de captação, porque eu gosto de sentar na minha ilha de edição e ter boas imagens. Eu não acho que eu já saí do tempo de ter 1 hora e meia de bruto, sabe? Então eu Sim, gosto de ter só o conteúdo que eu vou usar de fato, né? Então eu penso mais na hora sim. de filmar. Então, respondendo sua pergunta, né? Tem determinados eventos que eu já vou com algumas ideias, mas tem outros eventos que confesso que é a grande maioria que eu vou mais explorando do que eu tenho ali no momento. Sim, mas para fazer, você pegou assim, você tem lá 15 minutos de cena. Você Certo? gravou lindas 15 minutos de cena. É, com esse mesmo material, dá para criar produtos diferentes? Eu Dá, cara. consigo, vou criar um pré-venda, tipo, vai lançar pré-venda. Uhum. Com esse mesmo material, eu consigo fazer um pós. Ou, entende? Tipo, Sim, você cara. consegue criar produtos diferentes ou é preciso que você já vá com raciocínio de gravar certas imagens que funcionam melhor na pré Aham. ou no after? Não, então, é, quando, um exemplo, né, eu fiz a direção criativa no audiovisual, né, da Só Track Boa durante uns 2 anos. E aí, lá eu montava a minha equipe, e aí eu descrevia tudo que a gente tinha que filmar. Uhum, Eu já tinha essa inteligência, porque há 2 anos atrás eu já frequentava os eventos, então eu vivia naquela atmosfera, então eu conseguia dar esses direcionamentos para os meninos que trabalhavam comigo muito bem. E aí, cara, mapeava tudo, entregava. Aí o meu primeiro produto com esse material era o Aftermovie, onde a gente contava ali toda a atmosfera do evento, o que foi o evento e tudo mais. E depois a gente pegava esse material e usava para promoção do ano que vem. Então, um exemplo, a gente filmou São Paulo esse ano, ano que vem a gente usa esse vai mesmo ter o mesmo material para festival. promover Aham, o evento sim, do ano que vem. E é legal porque, assim, o evento ele mudava todos os anos. Tanto a questão o palco mudava, o palco é sempre uma atração, sim. Estrutura, estrutura, às vezes os lugares. sim, Então, a essência a gente tinha, mas sempre era uma novidade do que vai ser essa próxima edição, sabe? E aí, quando chegava essa outra edição, já era um outro lance de captação, sabe? sim, sim. Baseado nessa nova atmosfera, nessa Aham. nova identidade. Enfim, então foi muito legal. Então, essa experiência existe, né? Existe. De ter que pegar umas imagens e ou reaproveitar, não sei se é essa a palavra certa, mas Uhum, fazer um novo produto com outra visualização, com outro pensamento final do produto, aham. eh, de uma imagens que você já tinha feito um pós, Sim, né? cara. Lá atrás. Super, porque eu até falo, né? Às vezes, quando você senta
pra editar um vídeo lá na sua timeline, você vê seu material bruto. O momento que você tá vivendo, pessoal, vai 100% no que você tá Uhum. sentindo ali Sim. naquele quando você assiste, que é aquele bruto. A maneira que você interpreta aquele material, ela é relativa. Se eu sentar daqui um ano pra ver esse mesmo material, eu vou ser impactado de uma forma diferente, Sim. sabe? Então, tem todo esse lance do que você tá vivendo no momento. Às vezes você filmou uma coisa que era super legal no momento, mas que pro outro não faz mais sentido. Sim. E vice-versa. Às Sim. vezes você filma uma coisa sem querer, que no ano que vem, quando você tá fazendo a material da promoção, você só fala, "Cara, como você pensou nessa cena? Tipo, isso aqui tá super em alta agora." E a Sim. gente fala, foi sem querer, sabe? Essas coisas assim, Sim, sim. rola isso. E Então, você tem um sentimento diferente, que nem você falou, né? Querendo ou uhum, não, se você editar ah, 2 dias depois que aconteceu o show, você tem uma percepção do show. Daqui a exatamente. um ano você for editar, o seu sentimento é outro sobre aquele show, Exatamente. entendeu? Às vezes você fica até achando ruim, porque 100%. você, pô, em um ano, se você tiver evoluído, ou Aham. evoluído muito, você olha pra trás e fala, "Oh, nossa, que imagens ruins." Inclusive, há uns 15 dias atrás, a gente fez um show em um clube super famoso lá em Santa Catarina, que eu filmei ele no começo do ano. Acho que foi no dia 2 de janeiro, mais ou menos. Uhum. E aí a gente precisava de um videozinho curto pra promover que o Vintage ia tocar lá de novo, só que agora. Sim. E aí quando eu peguei esse material, eu falei, cara, fui eu que filmei isso? Sério? Porque o processo era outro, eu tava em outro momento, enfim. Mas rola super isso, cara. Super, super. É o famoso olhar pra trás e ver a roupa que você tava usando e você fica, É, nossa, exatamente, cara. era moda e agora não é Quando mais. você vê uma foto dos seus Isso, pais de um pai com aqueles isso, cabelos malucos, fala, pai, isso. como que você usava isso? Mãe, como você usava isso? É esse sentimento. Isso, É porque esse você olha e sentimento. fica, gente, mas por que que eu escolhi essa estética? É, Por que que eu fiz esse enquadramento? Faz nem sentido, esse movimento de câmera. exatamente, É, mano. tremi demais, olha esse movimento É, tremido. Você fala, meu Deus, por que que eu fiz isso? exatamente, cara. Isso Exatamente. acontece algumas vezes. Acontece, cara. Acontece algumas vezes. Ô, Brudu, se o pessoal quiser acompanhar seu trabalho, Tá no Instagram, só colocar lá Brudu, já vai me achar. É, tem bastante coisa legal. Pode ir lá. e o artista que você é, é, faz as filmagens, É o Vintage Culture. É um DJ brasileiro. e aí você entrar também no Instagram dele, vai ter um monte de trabalho seu. 90% dos vídeos que vocês verem lá, sai daqui. Pô, que legal. Obrigado. Cara, obrigado você pelo convite. Foi muito legal a nossa conversa. Adorei também. Espero que você tenha gostado. Gente, acompanhe na rede social, né, os dois artistas, né, o Brudu e o Vintage, para vocês verem o trabalho do Brudu e ver como é como é a criação de conteúdo para artistas, para festival, para tudo mais. Vocês vão ver que o Instagram deles é cheio de vídeo. É o artista e o artista do artista. Isso. É, tem YouTube, o Vintage? Tem o YouTube, só colocar lá YouTube/Vintage Culture, que é o principal que já vai aparecer lá. Lá encontra a minissérie que a gente fez do Burning Man, que tá super legal. E os outros conteúdos com um olhar mais cinemático. Legal. E se você não esquece de seguir a Canon BR, curta, compartilhe esse vídeo, comente aqui. Veja a gente no YouTube, no Deezer e no Spotify, tá? No Deezer eu acho que não dá para ver, só dá para ouvir, mas no Spotify também dá para ver, tá? Veja os nossos cursos do Canon College, né? Para você aprender sobre fotografia básica, vídeo básico, composição e outras coisas, com um preço bem legalzinho lá para vocês aprenderem tudo com a gente. Vejam os outros podcasts que estão nessa playlist aqui e muito obrigado. Obrigado você, Fran. Obrigado, pessoal da Canon. E é isso, gente. Boa sorte. Até mais.